A explanação da noite é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. O capítulo 1, ele tem poucos itens. São as 3 revelações, que é Moisés, Cristo e o Espiritismo. Tem a aliança da ciência e da religião e tem as instruções dos Espíritos, que fala sobre a nova era. Aí a gente vai e começa a fazer um retorno vamos dizer, na história da humanidade. De acordo com o Livro dos Espíritos, nós temos a lei do progresso. A lei do progresso informa que tudo progride, em especial o ser humano, nós, espíritos. E o pensamento humano, no decorrer dos séculos, também vai progredindo. Não só o pensamento humano, como as leis, a própria religião, ela vem num crescente de progresso. E na antiguidade existiam aquelas pessoas, ou a humanidade daquela época, elas eram como que assim, todos os fenômenos da natureza, o que acontecia, trovão, raio, tudo para eles era considerado uma coisa natural, sobrenatural. E esse sobrenatural eles chamavam às vezes de deuses, deus do raio, deus do trovão. Então criou-se o politeísmo, que era vários e vários e vários deuses na antiguidade. Mas aí a humanidade foi evoluindo, o pensamento religioso foi evoluindo, o pensamento humano foi evoluindo. E aí veio Moisés, há 3.500 anos, mais ou menos, em torno de 1.500 a.C. Veio Moisés, que é, de acordo com a doutrina espírita, a primeira revelação, e ele veio trazer então o que? A ideia do Deus único, dizendo que não eram vários deuses, que o Deus era um só, e esse Deus único, ele era o Pai de todos. Então Moisés veio para trazer essa mensagem do Deus único, mas não só isso, para tirar o povo hebreu que estava escravizado no Egito. Há mais de 430 anos eles estavam escravizados pelos egípcios. Eles não foram como escravos, eles foram a pedido de José, que estava lá, que tinha sido expulso praticamente da sua tribo, foi para o Egito, mas um jovem muito inteligente. Então o faraó gostou muito do José, e o José começou a pegar e ajudar na evolução, ou no progresso material daqueles egípcios. E quando estava num estágio bom, ele chamou o seu povo para ir para lá, porque estavam passando fome lá na terra deles. E eles foram, só que depois eles foram escravizados. Então Moisés teve essa missão, trazer essas pessoas do Egito e também trazer a ideia do Deus único. De Moisés, nós temos nós podemos diferenciar 2 legislações. A primeira é a de Deus, que a gente pode ver no Decálogo, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, nós podemos ver que é a lei de todo sempre. Eu sou o Senhor Deus, o único, sobre a terra e sobre todos os lugares. Segundo o mandamento, não fazer figuras de forma nenhuma, e assim fez os 10 mandamentos. Não roubarás, não adulterarás, uma série desses 10 mandamentos de preceitos para que a gente pudesse nos direcionar à humanidade. Mas juntamente com esses 10 mandamentos, em razão daquele povo ser um povo muito violento, muito ainda bárbaro, precisava de leis rígidas. E aí Moisés fez o Pentateuco mosaico, que são as 5 obras imputadas a Moisés, que é a Gênese, o Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. São as 5 obras de Moisés. E essa, vamos dizer, a primeira parte da legislação, os 10 mandamentos, e a segunda parte das leis de Moisés. Moisés, para segurar aquele povo, ele tinha que ter leis rígidas. Inclusive no Levítico, que é um código de normas civis e criminais, tem a pena de morte. Tinha a pena de morte. A lei do talião, aquela olho por olho, dente por dente. Porque precisava segurar aquela turba enfurecida até que chegasse o momento deles já estarem maduros para uma nova ideia. E o tempo foi passando. Aí veio Cristo, Jesus. Jesus nasceu numa época muito conturbada,
onde o povo judeu estava sob o jugo dos romanos. Os judeus haviam sido escravizados por várias e várias gerações. Os impostos eram muito altos e eram cobrados tanto dos judeus, pelos romanos, quanto do povo, pelos próprios judeus, pelo sinédrio. Então o povo ele era uma massa assim, que estava muito opressa, oprimida. Então Jesus veio como que num caldeirão fervente, nessa época em que vamos dizer, a falta de respeito pelo ser humano, uma série de afrontas à liberdade, uma série de fatos que só levavam a humanidade ao desespero. Então Jesus veio nessa época, depois da mensagem de Moisés, trazer uma nova mensagem. E no livro de Mateus diz que eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Mas a lei que ele veio dar cumprimento é os 10 mandamentos, que é a lei de Deus. Por quê? Porque são preceitos que vão durar por todo sempre. Mas a segunda parte daquela lei, que são as leis de Moisés, ele as derrogou praticamente. Porque Jesus dizia: vos disseram olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, fazei bem aquele que vos faz mal. Então, como a humanidade já estava mais amadurecida, porque veio da antiguidade, veio Moisés trazer o Deus único e o povo escravizado do Egito para a terra lá de Israel. A humanidade vai amadurecendo, o pensamento religioso, nós fomos amadurecendo. E aí veio Jesus, nessa época. Só que ele veio trazer essa nova ideia, a ideia do perdão, porque eles não perdoavam, não tinha perdão, não tinha, por exemplo, complacência com os inimigos. Não, de forma nenhuma. Eles eram massacrados, eles eram mortos, eram escravizados. Então Jesus veio trazer uma nova ideia. E quando Jesus chega, para aquele povo oprimido, para aquele povo que sofria, para aquele povo que estava passando pela injustiça muito, mas muito grande, tanto por parte dos romanos, como parte dos doutores da lei, do sinédrio, ele veio trazer essa mensagem de amor para um povo desesperançado. Ora, que perspectiva de vida tinham aquelas pessoas? Quem eram eles? Considerado nada. E era a grande massa de sofredores e infelizes. De repente vem um homem que te promete uma nova vida, uma vida diferente daquela, mas não era uma vida material, porque eles não tinham como conseguir mais nada daquilo que eles já tinham naquele momento, que era a pobreza, que era o sofrimento, que era a dor. E ele vem trazendo uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor. E ele diz para as pessoas: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Fazei bem aquele que vos faz mal. Se alguém te bater na face, dê também a outra. Uma nova concepção, e prometendo um mundo feliz. Um mundo para aquelas pessoas que não conheciam a felicidade. E ele prometendo esse mundo feliz, ele começou a trazer, a rebanhar o povo para ele, Jesus, com a sua mensagem do perdão, com a sua mensagem do amor, com a sua mensagem da fraternidade. E as pessoas então, vendo uma perspectiva de vida feliz, mesmo que não fosse naquela vida, começaram a seguir Jesus. No começo, os romanos e os judeus não atentaram muito, não deram muita atenção, porque eles disseram: essa pessoa é um desqualificado, é um carpinteiro. O que um carpinteiro vai conseguir fazer contra nós? Mas aí eles começaram a notar que estava crescendo essa ideia, e estava cada vez mais o povo seguindo Jesus, com aquela sua nova ideia, com a sua nova doutrina, a doutrina do perdão e a doutrina do amor. Quando se dizia olho por olho, dente por dente, que era a lei de Italião, ele dizia amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha a mensagem. Aí ele passou a ser perseguido. Jesus passou a ser perseguido porque começou a incomodar aqueles que estavam no poder.
Os romanos não estavam muito preocupados, não. Só um pouco mais para frente. Aí começou a perseguição do Sinédrio. E a todo momento eles tentaram colocar Jesus numa situação difícil. Por exemplo, quando chegam as pessoas para ele com uma moeda e perguntam para Jesus: mestre, é justo que a gente pague impostos tão altos? Queriam jogar Jesus contra os romanos e contra os próprios judeus, porque ele se diz que sim, se ele diz que não, o que ele fez? Pegou a moeda, mostrou para aquelas pessoas e diz: de quem é essa figura que está aqui? É de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não conseguiram pegá-lo naquele momento. Num outro momento, da mesma forma, aquela mulher que ia ser apedrejada como adúltera, esquecendo o povo que também tinha uns adúlteros entre aqueles que iam apedrejá-la, chega aquele povaréu trazendo aquela mulher empurrada, jogam ela no meio, chegam para ele e perguntam: Senhor, a lei diz que é para que se apedreje, ou seja, pena de morte para as adúlteras. O que é que o senhor diz? Ele abaixou, sabia que era uma cilada, começou a escrever no chão e, sem olhar para aquelas pessoas, ele disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram saindo, desde os mais velhos até os mais jovens. Ficou ele e a mulher. E ele diz: mulher, te condenaram? Ela diz: não, Senhor, eu também não te condeno, vá e não erres mais. Então ele veio trazer essa mensagem em que a lei antiga pregava uma série de penas de mortes, de sofrimento e de dor, e ele trazia uma ideia diferente. Aí aquele povo começou a seguir. E olha que interessante, ele, nos momentos em que ele ia fazer a sua pregação, a sua fala, ele sabia que as pessoas estavam com fome. E 2 vezes nos evangelhos, ele multiplicou pão e peixe. Porque ele sabia como falar para as pessoas com o estômago vazio. Quem é que tem condições de pensar em alguma coisa com fome? De raciocinar, de pensar em Deus passando fome? Então Jesus, ele trouxe uma série de novas ideias, e isso foi contra aquele poder da época. Tanto é que o crucificaram. E eles começaram a seguir Jesus depois da sua crucificação. Pedro se tornou como que o líder daquele grupo. A primeira coisa que aconteceu com Pedro e com João, foram pregar a mensagem de Jesus, diz no livro Atos, foram presos. Já tinha começado a perseguição, foram presos. Foram levados para o Sinédrio, e aí o que nós vamos fazer com eles? Uns disseram: vamos matar esses homens. Gamaliel falou: não pode, porque se eles realmente forem de Deus, nós não temos como ir contra a mensagem de Deus. Mas se eles não forem, como outros tantos que apareceram, eles vão embora. Acabou. Liberaram-os. E constantemente era a vida desses cristãos isso aí. E essa mensagem de Cristo era tão forte, mas tão forte, que as pessoas se entregavam nas arenas aos animais cantando. Milhares e milhares de pessoas que se denominavam cristãs foram mortas nos circos. Crianças, pessoas doentes, eram amarradas nos troncos e passavam resina nessas pessoas e as acendiam como tochas humanas para iluminar o circo romano. Até o ano de 300 aproximadamente, a coisa ficou muito, mas muito pior com Diocleciano, um dos imperadores romanos. Muito. A perseguição recrudesceu. E tudo começou com Nero. No ano de 64, Nero, ele queria fazer uma reforma na cidade de Roma, fazer como que uma nova vista. E ele não sabia como fazer,
Porque se ele fosse mexer nos bairros, nos locais lá de Roma, as pessoas não iam querer, não iam autorizar. E ele, no seu delírio de loucura, pôs fogo em Roma. Mas ele não queria queimar Roma toda. Era só uma parte lá que ele entendeu que ele ia fazer uma reforma. Só que o fogo se alastrou, queimou quase Roma todinha. O que fazer? E ele tinha viajado. Aí ele voltou, e fingindo o desespero, meu Deus, o que foi que fizeram com a nossa cidade? E aí um dos seus seguidores, as Séculas, disse para Nero: por que nós não acusamos os cristãos de ter colocado fogo em Roma? Nero, essa ideia foi dada por Tigelino, que era prefeito de Roma à época. Ele e Nero que combinaram esse fogo. Pois aí começaram a dizer que os cristãos tinham colocado fogo em Roma. Aí começou a perseguição, que foi parar só no ano de 313 aproximadamente. Mortes, sofrimento, dor. Se o senhor tiver interesse, tem um livro muito bonito de Wallace Leal Rodrigues, que chama Esquina de Pedra. Outro livro maravilhoso, Ave Cristo, de Emmanuel, que conta como os primeiros cristãos sofreram. Há 2000 anos de Emmanuel, 50 anos depois, o que eles passaram, e principalmente Ave Cristo. O que essas pessoas passaram para levar essa mensagem desse homem que não tinha um travesseiro para recostar sua cabeça. Não tinha nada, absolutamente nada. Só tinha amor para dar. Multidões. E a mensagem é tão forte de Cristo, que foi se enraizando na humanidade, e hoje tem mais de 2 bilhões e 500 milhões de cristãos no mundo. Olha, um homem conseguiu fazer com que hoje 2 bilhões e 500 milhões de pessoas o seguissem. Judeu não é cristão, budista não é cristão, muçulmano não é cristão, embora tenha uma mistura do cristianismo e do judaísmo. Algumas religiões não são cristãs. Espiritismo é cristão. Por quê? Porque nós seguimos a Cristo. Então nós somos cristãos. Catolicismo é cristão. Alguns evangélicos são cristãos. Então a gente pode ver que essa quantidade de 2 bilhões e 500 milhões foi para a mensagem daquele homem. Só que a partir de 313, com Constantino, que passou a descriminalizar o cristianismo, começou a se tornar um poder constituído. Teve o primeiro concílio, o concílio de Nicéia. Começaram a colocar determinadas normas, determinados dogmas, e toda aquela pureza primitiva foi perdida. Mas Deus não desampara, não deixa a humanidade órfã. O que ele fez? Fora aqueles que vieram, no ano de 600, vem Maomé. Maomé veio com a missão de colocar o cristianismo nos lugares daquele cristianismo primitivo. Mas ele confundiu, ele pegou um pouco do judaísmo, um pouco do cristianismo e um pouco da sua própria ideia e criou o Islã, fez o Alcorão. As pessoas são para se amar, mas hoje a gente vê fanáticos estourando bombas nos seus corpos, matando as pessoas, pela interpretação equivocada do que Maomé disse. Mas Maomé foi um missionário. E dentro de grandes erros existem grandes verdades. E a humanidade foi evoluindo. Novas mensagens vieram. Aí veio Francisco de Assis no ano de 1200. Olha a progressão. Moisés, antiguidade, né? Depois Moisés, Cristo, para chegar no Espiritismo, que é a terceira revelação. 1200 vem Francisco de Assis, trazendo uma mensagem de amor. Ele tinha um coração tão bom, tem, porque ele não morreu, é espírito, que ele era chamado o imitador de Cristo, em razão da sua grandeza espiritual.
do amor que ele trazia dentro do seu coração. Francisco de Assis é Francisco, salvo engano é Bernardone, da cidade de Assis, por isso Francisco de Assis. Era um menino rico, tinha tudo, gostava da noite, gostava da farra, e aí ele foi para a guerra, tinham muitas guerras naquela época, ele voltou doente, ficou vários dias na cama, e lá tinha dois extremos na casa dele, a mãe uma verdadeira santa, um amor de pessoa, um coração que é uma coisa assim, fora do normal, e o pai endurecido, muito duro, materialista ao extremo. Ele estava entre dois extremos, o pai e a mãe. A mãe pregava a ele o amor, e o pai, doente, ele melhorou e começou a sentir que não era aquela vida que ele queria. E a mãe influenciou muito na sua vida, para que ele tivesse esse coração, além de um espírito já evoluído. Dizem os espíritos que ele tinha sido o apóstolo João, lá daquela época. E aí um dia, o pai dele era um rico comerciante de tecidos, ele começou a jogar os tecidos para as pessoas da rua, para os pobres. O pai dele ficou louco, levou ele lá para o cardeal e falou assim: meu filho está doido, ele quer que eu perca tudo, está dando as minhas coisas, coisas são minhas. Falou: quem é você para ficar doando as minhas coisas, se isso não é nada seu, até essa roupa do corpo é minha, eu te dei. Francisco tirou a roupa, ficou nu no meio do povo, cobriram ele com um manto sujo que estava numa lata de lixo. Falou: pai, então entrega a roupa para o senhor. A partir disso, Francisco de Assis foi um dos maiores missionários da história da humanidade, da mensagem de Jesus. Ele era conhecido como pobrezinho. E vários amigos o seguiram, levando essa mensagem. Entre eles, uma moça chamada Clara, de Assis, que, de acordo com os espíritos, é a nossa Joana de Ângeles. Naquela época, é a Clara de Assis. E esses seguidores foram tentar trazer o cristianismo de novo para aquela igreja que já existia, que era católica. E aí ele ouviu uma voz dizendo para ele: Francisco, reconstrua a minha igreja. Ele não entendeu que a reconstrução era a reconstrução espiritual. E tinha uma igrejinha de uma cidadezinha perto de onde eles ficavam, e ele começou a reconstruir aquela igreja, pedra a pedra, pau a pau, e foi. E o povo amava tanto Francisco, mas amava tanto Francisco, que ele foi no Papa, porque queriam excomungá-lo. Ele foi conversar com o Papa para perguntar para o Papa: por quê? Por que vocês querem me excomungar? Se eu só estou levando a mensagem de Cristo. Quando ele chegou, o Papa, no meio daquele monte de acólitos, de cardeais, de bispos, de pessoas, abaixou e beijou o pé de Francisco. As pessoas falam: meu, esse homem está louco. O Papa enlouqueceu. E um dos seus assessores chamou ele de lado e falou: o senhor? Ele falou: não, eu não estou louco não. Ele tem o povo do lado dele. E se eu trouxer ele para a igreja, o povo vem junto com ele. Então o Papa aparentemente se fez de humilde para trazer aquele povo todo para a igreja, porque estavam seguindo Francisco. Francisco de Assis, porque a gente às vezes fala: meu Deus, mas eu sou espírita, eu sou cristão, eu sigo a mensagem de Cristo e eu sofro. Por que eu sofro? Olha, eu sou espírita, eu trabalho fazendo explanação do evangelho, ajudo nisso, naquilo, no atendimento espiritual, mas por que eu sofro? Francisco de Assis, com 40 anos de idade, teve um glaucoma. Não tinha cura, e a dor era muito grande, e as infecções também. Furaram os 2 olhos dele com um ferro fervente, para curar. Mas não foi só isso. Além de cego, começou uma infecção de ouvido. Furaram seus 2 ouvidos, ficou surdo. Desencarnou novo. Mas a mensagem que ele trouxe, e ele desencarnou triste com a vida, triste com as pessoas, e não com a vida, porque começaram a desvirtuar sua mensagem e criar
as ordens dos franciscanos, que era completamente diferente do que ele pregava. Mas Deus foi mandando os seus emissários, foi mandando. E o cristianismo não voltou para o seu lugar. Aí no ano de 1500 manda Martim Lutero, que era também para fazer a renovação daquilo que estava estragado naquela instituição. Tinha 90 e poucas que ele fez artigos mostrando tudo que ele ia contra, o que é a igreja, porque ele era um pastor, ele era um padre, que ele não concordava da igreja. Começou a ser perseguido, foi excomungado. Ele não queria a reforma. Mas os seus amigos e as pessoas que o seguiam foram criando como que um clima para uma nova religião. Criou-se o protestantismo. Mas o protestantismo não era para protestar, era para ir trazer a reforma da igreja para o seu devido lugar. E os mensageiros foram vindo e a humanidade amadurecendo. No ano de 1855, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que não chamava Allan Kardec, que é um pseudônimo, teve notícia de que mesas giravam. Ele falou, olha, mas que eu que conheço o magnetismo, mesas girando, eu sei que gira a força do magnetismo. Um pouquinho mais para frente, ele encontrou um outro senhor que falou, olha, além de girar, elas respondem perguntas. Ele falou, como? Ora, mesa não tem músculo, não tem cérebro, não tem pensamento, como é que responde pergunta? Mas ele também não levou em consideração, não. Porque o rapaz que falou para ele era muito eufórico, uma pessoa muito assim, né, que acreditava em tudo. Ele falou, bom, mas aí chegou um senhor que era muito ponderado, muito sério, e que não brincava. Chegou e contou para ele. Falou, bom, aí tem alguma coisa. Aí ele foi ver. Foi que ele descobriu que atrás daquela diversão de salão tinha uma coisa muito séria, que era um novo mundo. Ou verdade, um velho mundo que ainda não era conhecido. E a terceira revelação veio com o nome de Espiritismo, ou doutrina espírita. Em 5 obras básicas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênese, 1857, 61, 64, 65 e 68, trazendo uma nova visão da vida, esclarecendo alguns pontos que ficaram obscurecidos de Jesus, da época dele, e mostrando como ciência a existência de um mundo espiritual e a comunicabilidade desse mundo espiritual com o nosso mundo, trazendo uma nova ideia, uma filosofia de vida, uma ciência de efeitos morais. Por isso, religião. E a partir disso, começou a transformar as pessoas. Porque a doutrina espírita, ela transforma as pessoas. Porque quem começa a ler suas obras, ela fala, meu Deus, mas é isso? É isso. Começa a ver a sua filosofia e o seu tratado religioso, que é o Evangelho. Quando a gente começa, como espírita, a ver que o nosso sofrimento de hoje é consequência dos nossos atos passados, que a nossa vida futura vai depender do que fizermos nessa vida, a gente começa a mudar a nossa concepção de vida. A partir do momento que se abre as cortinas da vida para antes do berço e para depois do túmulo, a gente começa a ver que muitas coisas que hoje a gente considera como coisas abomináveis, terríveis, cruéis, injustas, na lei de Deus existe uma razão de ser. Hoje, se eu sofro porque eu plantei o sofrimento e a dor no meu caminho, porque eu plantei, muitas vezes, o sofrimento para o meu próximo, e hoje eu estou recebendo de volta. Ação, reação, causa, efeito. Mas acima de todas essas leis, existe a lei do amor, que a doutrina espírita nos fala que se aplicarmos essa lei todos os dias na nossa vida, para com o nosso próximo, aquela que Jesus falou, o próximo como a ti mesmo, amar, nós não sofreríamos dessa forma. Porque essa é a lei que nós devíamos seguir, mas a gente não segue. E a doutrina espírita nos esclarecendo,
faz com que a gente se volte para dentro da gente mesmo e comece a pensar, meu Deus, eu sofro muito e eu quero ser feliz. Como eu faço para ser feliz? E lá diz, pergunta 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. A partir desse conhecimento de nós mesmos, nós vamos deixar a Nova Era e Aliança da Ciência e da Religião uma próxima vez. A partir do conhecimento de nós mesmos, nós vamos começar a entender que nós não somos perfeitos. Nós vamos começar a entender que o nosso próximo não é perfeito. Nós vamos entender que como nós temos as nossas necessidades, as nossas vontades, os nossos desejos, aquele que está ao nosso lado também, aquele que está distante também. Entender que cada um na humanidade está no seu tempo, no seu momento, na sua hora, que eu não posso forçar a Leia, o Rômulo, ou algum de vocês a ser o que eu sou e pensar como eu penso, de maneira alguma, porque eu sou uma individualidade, eu estou num grau evolutivo baixo, vocês estão mais alto, vocês entendem mais, apreendem mais a mensagem de Jesus, mas vocês não podem me cobrar que eu faça como vocês, por quê? Porque eu ainda não consigo, porque eu não cheguei nesse ponto, e a partir disso a gente começa a entender as pessoas, meu Deus, mas ele faz tanta coisa errada, mas é o que ele pode dar, é o que ele sabe fazer, é aonde ele pode chegar. Se ele não dá mais, é porque ele não tem condições, porque esse é o máximo dele. E a gente começa a entender e perdoar, e praticar a caridade de acordo com o que Jesus entende. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Começamos a nos utilizar da bondade para com as pessoas. Nesse momento a gente começa a ser indulgente com as falhas alheias, porque nós falhamos. E começamos no grau máximo a perdoar, incondicionalmente a perdoar. Quando Pedro perguntou a Jesus, mestre, eu devo perdoar 7 vezes? Jesus disse, não, 70 vezes, 7 vezes. Francisco Cândido Xavier, num certo dia, recebeu uma senhora que ela tinha muitos problemas familiares, muito problema com o marido. E ela chegou, Chico, mas eu já não aguento mais. Eu já perdoei, já tentei, já renovei, e não adianta. O que eu devo fazer? Chico falou, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Falou, ixi, mas eu já perdoei muito mais que isso no decorrer da nossa vida de mais de 30 anos de casado. Aí o Emmanuel chegou e falou para o Chico, fala para ela, Chico, cada ofensa, 7 vezes 70 vezes cada ofensa, ou seja, incondicionalmente. E quando nós entendermos e aprendermos a perdoar incondicionalmente, nós vamos ser felizes. Porque conhecendo a nós mesmos, nós vamos passar a buscar a nossa felicidade interior, que não depende de ninguém, não depende de um imóvel, não depende de um carro, não depende de uma cadeira, não depende de um relógio, não depende de uma pessoa, porque a felicidade não está nela. Ela pode me mostrar o caminho da felicidade, mas a felicidade está dentro de mim, e ela tem que ser trabalhada. Como? No dia a dia. Todas essas alfinetadas que a gente recebe no dia a dia, são testes, para que a gente possa nos fortalecer, fortalecer os nossos músculos morais e espirituais. Deus não castiga. Os nossos sofrimentos e dores têm uma razão de ser. Essa razão, se não estiver no presente, está no passado. E essa razão de ser, se Deus é justo, ela é justa, embora praticada de forma injusta pelas pessoas contra as pessoas, porque Deus tem os seus mecanismos para retificar, e Ele nos educa, através desse método pedagógico que chama dor, porque com a dor a gente volta para dentro da gente mesmo, e começa a pensar, meu Deus, o que eu fiz? E aí a gente começa a pensar em Deus, abrir o coração para Deus. Aí a gente começa a abrir o coração para o sofrimento do nosso próximo, passando a ser benevolente, indulgente e perdoando.
Esse é o trabalho do dia a dia. Vai ser hoje? Não, não é hoje. Vai ser quando? Põe na mão de Deus. O importante é a confiança absoluta e irrestrita que Deus está no leme das nossas vidas. Tudo que a gente passa, por pior que seja, Deus está sabendo. E se Ele permite, é porque nós necessitamos desse sofrimento e dessa dor, nesse momento da nossa vida, porque nós estamos crescendo. Um pai verdadeiro, um bom pai e uma boa mãe, como é que eles educam os filhos? Muitas vezes não dando aquilo que o filho quer. Por quê? Se um filho pede peixe, ele não vai dar pedra. Não vai dar uma serpente. E se o filho pede pão, não vai dar uma pedra. Mas de acordo com a necessidade. Quando a gente passa para o capítulo da prece, o que pedir a Deus? O que falar com Deus? Entender as nossas necessidades, o que nós necessitamos. Força para passar pelos sofrimentos e as dores. Força para lutar pelos nossos ideais. Mas principalmente quando nós não conseguimos o nosso ideal, porque é impossível, inalcançável, nos resignar e procurar outras soluções. A doutrina espírita nos explica isso tudo, que nós somos imortais. Olha, às vezes a gente fica preocupado por quimeras, e nós somos herdeiros do universo, herdeiros do universo. O universo é nosso, filhos de Deus. Olha que coisa bonita. E a doutrina espírita nos explica que nós estamos crescendo, que nós vamos chegar à perfeição, à plenitude, que é o final de todos, absolutamente todos nós, não importa em que condição esteja. Então, meus irmãos, que possamos pegar a doutrina espírita e começar a estudar, e começar a olhar, e começar a buscar entender tudo que ela nos fala, através dos estudos, porque ela nos consola. Ela nos educa, ela nos esclarece. E a doutrina espírita que vai trazer para dentro de nós o caminho para conseguirmos ser felizes um dia. Que Deus abençoe a todos de ambos os lados da vida. Essa é a lição do Evangelho da noite. Muito obrigado.